Olá, bem-vindo ao Fale Árabe. Neste encontro, não vamos especificamente falar da língua árabe, mas sim do árabe. Qual a diferença entre árabe, turco, libanês, sírio e assim por diante? Que é uma pergunta que eu respondo, eu acho que 2 ou 3 vezes por semana. Então pensei, por que não fazer um vídeo explicando a diferença entre estes e assim deixar bastante gente mais esclarecida quanto a essas diferenças? Não é muito difícil. Veja isso. O que você precisa entender é o seguinte: árabe é uma etnia. Não falamos mais em raça, é claro, somos todos da raça humana, mas árabe ainda é considerado uma etnia. Já falo mais disso. Agora, há árabes de várias nacionalidades. Então, temos árabes de diferentes países. Nacionalidades. Veja só. Tem árabe que nasceu no Líbano. Então, se ele nasceu no Líbano, ele é libanês e é um árabe libanês. Tem árabes que nasceram na Síria, então são sírios. Ele é sírio, árabe sírio. E assim por diante, em 22 países. Há 22 países árabes no mundo. Entre eles, os mais famosos aqui no Brasil: Líbano, Síria, Egito, Marrocos, muito falado. Então, pessoal, uma pessoa que nasce no Marrocos, ela tem a nacionalidade o quê? Marroquina. Então, ele é marroquino, mas ele é árabe. Então, árabe é uma etnia e há 22 nacionalidades diferentes para os árabes. Eu coloquei um mapa aqui. Claro que você pode aí em casa no Google apenas digitar países árabes e vai ter uma ótima noção, mas só para a nossa conversa ficar um pouco mais clara, olha isso, aqui está a África, todo o norte da África é composto por países árabes. Então aqui tem o Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, aqui também Djibouti, Somália e o Sudão, que agora é Sudão e Sudão do Sul, foi dividido, mas também são países árabes. Na Península Arábica, também temos ali Arábia Saudita, Iraque, Omã, Iêmen, o Líbano, a Síria, são todos esses países árabes. Então vamos lá, 22 países, 22 nacionalidades, mas são todos árabes. Quando eu disse árabe etnia, para você ter uma ideia, existe até uma Liga dos Países Árabes, que seria uma ONU dos países árabes. A ONU reúne todos os países do mundo praticamente, e a Liga dos Países Árabes reúne esses 22 países. A própria Liga dos Países Árabes define o árabe como uma pessoa que nasceu num país árabe e ou uma pessoa que fala a língua árabe como língua materna e ou uma pessoa que tem costumes árabes, ok? Então é dito uma pessoa árabe aquele que ou nasce num desses 22 países, tem a língua árabe como língua materna e tem costumes árabes, ok? Até aqui? Então quando você ouvir alguém falando assim, o cara é egípcio, essa é a nacionalidade dele, ele nasceu no Egito, aqui ó. Então ele nasceu no Egito, ele é árabe. O cara nasceu lá na Somália. Mas ele é negro. Sim, tem muitos árabes negros. Sudão, a Somália, Djibouti, são pessoas negras que são árabes. Eles falam árabe como língua materna, têm costumes árabes e assim por diante. Esses são os árabes, essas são as nacionalidades. Agora vamos lá. Turquia, turco. Pessoal, turco, ou vindo da Turquia, são povos, é um povo de uma outra etnia, que tem uma outra língua e tem outros modos de vida. Eu sei que para nós aqui no Ocidente fica, mas não é tudo igual, é mais ou menos querendo dizer que coreanos, japoneses, chineses são todos iguais, todos de olhos puxados. Isso não é verdade. Cada um tem a sua língua, cada um tem seus hábitos, comidas até diferentes. Então, veja lá, a Turquia, esse país aqui, que no meu mapa está na cor lilás, roxo claro, enfim, esse é a Turquia. Então, a Turquia, pessoal, tem língua própria, que é o turco,
que os árabes não entendem absolutamente nada, e não adianta também achar que são parecidos. Mas, de novo, para nós aqui no Ocidente, assistindo na TV, eu brinco e digo, eles falando enrolado, parece tudo igual, mas não é. Na Turquia se fala turco, que não tem nada a ver com a língua árabe. É outro idioma, a gente não se entende, são outros hábitos. Às vezes, de novo, olhando daqui, pode parecer que a roupa é um pouco parecida, coisa de roupas mais longas e tal, mas são pequenas coincidências. Agora, por que no Brasil chamam os árabes de turcos? Há algumas histórias, a mais provável realmente seja aquela de que os primeiros árabes que vieram para o Brasil vieram antes da Primeira Guerra Mundial, portanto no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e naquela época todos que vinham dessa região, Líbano, Síria, Jordânia, enfim, que migraram para o Brasil, chegavam aqui com passaportes turcos. Por quê? Devido ao Império Turco-Otomano. Se você lembra das suas aulas de história no colégio, houve um grande império turco-otomano, que saiu da Turquia e dominou parte da Europa e praticamente aqui o Oriente Médio inteiro. E esse Império Turco-Otomano, emitia passaportes para todos que vinham de países de suas colônias, e os árabes, vindos do Líbano, da Síria, do Egito, enfim, que vieram para o Brasil, chegavam aqui com o passaporte Império Turco-Otomano, o cara da alfândega, ô turco, vem cá. Para ele é tudo turco. Em algum lugar dentro do passaporte podia estar escrito, nascido em Beirute, Líbano, nascido na Jordânia, mas isso ninguém prestava atenção. O que eles olhavam veio da Turquia, veio do Império Turco, então é turco. A gente brinca, alguns até se ofendem, não se ofendem, mas insisto, usando aqui um exemplo, é como você virar para uma pessoa que tem a oriental e dizer, ô japonês, e ele fala, não, eu sou coreano, é tudo igual. Não é tudo igual. Então, árabe vem desses 22 países, turco vem da Turquia. Lembrei de uma coisa interessante também. Um dos países árabes é a Arábia Saudita. Esse é o nome do país, que na verdade é Reino da Arábia Saudita. É um país árabe. Esse aqui, ó, o grandão. Muita gente também confunde, e eu as entendo, porque Arábia Saudita parece que quem vem da Arábia Saudita é o quê? É árabe. Não. Quem vem da Arábia Saudita, esqueci do T, quem vem da Arábia Saudita é saudita. Tá certo? Eu não sei se eu falei rápido demais, você pode assistir esse vídeo de novo. Então, 22 países, entre eles um país chamado Arábia Saudita. Quem nasce lá é saudita. Essa é a nacionalidade dele, mas ele é árabe. Outro país também que o pessoal confunde muito é o Irã. Irã é esse país aqui, ó, que aí para você está aparecendo uma cor laranja clara. Irã. O Irã, quem nasce lá é iraniano, não é árabe, não fala a língua árabe, não nasceu num país árabe, não tem costumes árabes. Mas, professor, é muito parecido. Para quem está vendo daqui, acha que é parecido. Mas não são. Insisto, uma pessoa falando árabe não entende nada que uma pessoa falando persa. Farsi, na verdade. A língua que eles falam chama-se Farsi. Pérsia era o nome dado a este país até mais ou menos o início do século XX. Então, é um grande país com uma grande cultura milenar, mas não são árabes. Outra, todos aqueles países do oeste da Ásia que terminam com AN, Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, tem um monte. Nenhum deles é árabe. Cada um tem a sua língua, os seus costumes, então são povos de uma etnia diferente, tá certo? Mais ou menos aqui onde está meu dedo, ó, Uzbequistão, Turcomenistão, Paquistão, Afeganistão. Galera, são outros países, outra língua, outros costumes. Agora, espero não confundi-lo mais ainda, mas tem o fator religião. Religião é o seguinte, abra sua mente, vamos lá, nós somos brasileiros, certo?
há 205 milhões de brasileiros. Que religiões nós seguimos? Bem, tem alguns de nós que não seguem religião nenhuma, a maioria são católicos, temos evangélicos, muçulmanos, budistas, a religião do candomblé, espíritas e assim por diante, concorda? Então somos todos brasileiros e seguimos aí N religiões ou nenhuma. O que você precisa entender é o seguinte, os árabes também. Tá certo que a maioria dos árabes segue a religião muçulmana, muçulmanos. Mas eu vou te dar um exemplo. Líbano, nacionalidade libanesa. Muita gente no Líbano é muçulmano, mas tem muita gente cristã que segue religião cristã. E tem judeus. E deve ter budistas, e tem espíritas, tem. Ok, pessoal? Então a pessoa, ele nasceu no Líbano, ele é árabe, ele fala a língua árabe, ele tem costumes árabes, mas a religião dele é cristã, foi o que eu disse, por exemplo. Ele tem lá uma Bíblia em árabe, do mesmo jeito que tem Bíblia em inglês, ou Bíblia em francês, tem Bíblia em árabe. Nada de novidade. Então, e onde é que tem também essa confusãozinha? Na Turquia também tem muitos muçulmanos, mas também tem cristãos, tem judeus, e nesses outros países também. Agora, o que você não deve fazer? Vamos fazer o caminho inverso. Você está assistindo TV e mostra ali muçulmanos e você já pensa, árabes. Não, eles são muçulmanos. Eles podem ser árabes, ou não. Você vê na TV falando da Turquia e pensa assim, tá, mas tá ali, ó, eu vi uma mesquita, eu vi eles rezando, são, né, a religião deles, mas eles são turcos. Certo? É por aí. Então, resumindo rapidamente, árabe é uma etnia, é chamado de árabe aquele que nasceu num país árabe ou tem a língua árabe como língua materna e tem costumes árabes. Há 22 países árabes. 22. Os mais famosos citei, Líbano, Síria, Egito, Marrocos, Tunísia. Ok? Turcos vêm da Turquia, não são árabes. Irã, iranianos, não são árabes. Uzbequistão, Paquistão, Afeganistão, cada um tem o seu, não são árabes. Religião, pensa aí como terceiro fator. Essas pessoas desses países seguem religiões diferentes, mas não obrigatoriamente porque é daqui ou é aqui, segue essa ou aquela religião. Tá certo? Espero que tenham ajudado. Se você não entendeu muito bem, assista o vídeo de novo. Possivelmente mais para frente eu faça mais um vídeo falando mais dessa questão da religião para cá. Acho bacana aí você, coloca aí países árabes, vai aparecer uma imagem bem legal para você ter essa ideia de que eu tentei aqui fazer para você de países árabes. Seja curioso, de repente digite aí Liga Árabe, você vai ver uma página que também fala mais sobre isso. E é só. Vejo vocês na próxima. Salam.